Olá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí ao tema que vocês já iniciaram na aula anterior, quando assistiram lá a um vídeo com o trecho de um pronunciamento do professor e autor Carl Ginsburg e que trata da internet. E aí fica a questão: a internet é um instrumento democrático para a informação? O Carl Ginsburg colocou lá no vídeo o posicionamento dele e eu trouxe aí para vocês alguns dados de uma pesquisa realizada em 2019. Essa pesquisa começa dizendo que nós temos aí, já em 2019, 75% da população a partir dos 10 anos de idade conectados à internet. Se nós separarmos esses 75% da população em zona urbana e zona rural, a coisa fica distribuída da seguinte maneira: da área rural, 53% da população acessa e da área urbana, 77% da população. Enganosamente, a gente pode ser levado a acreditar que se quase 80% da população tem acesso à internet, que ela pode ser considerada, então, um meio democrático. Só esses números já dizem que não, tá? Porque se nós olharmos, nós temos aí 23% da população que não tem acesso à internet. E esses 23% que não têm acesso à internet estão divididos da seguinte maneira. Deem uma olhadinha aí no último parágrafo do que está aí na tela. Um contingente importante de indivíduos segue desconectados. 35 milhões de pessoas da área urbana, que estão lá os 23%, e mais 12 milhões em áreas rurais, os 47% da população. Entre as populações mais pobres, portanto, das classes D e E, são 26 milhões de não usuários. Então, nós temos ainda um grande número de pessoas que não têm acesso. Precisamos levar em conta também que aqueles que acessam têm um acesso precário, então geralmente esse acesso é realizado através de celular e não de equipamentos mais potentes ou adequados, com limite de uso de dados, então sem uma conexão de qualidade e sem um volume de dados muito grande que permita que esse acesso ocorra em vários tipos de mídia. Normalmente essas pessoas acessam o quê? Redes sociais, né? Ou então, agora, mais recentemente, com a pandemia, aplicativos como para liberação do auxílio emergencial do governo, o que é de extrema necessidade. Então, mesmo aqueles que acessam, não têm aí um uso de dados muito grande disponível e não tem equipamentos muito potentes. Normalmente, isso é feito através de um celular, um smartphone, muitas vezes aí até com poucos recursos. Então, isso já nos leva a pensar que não é tão democrático assim. Segundo a visão do próprio Carl Ginsburg, ele confirma essa visão e diz que a internet ela é potencialmente democrática. Potencialmente, porque pode vir a ser democrática, mas nesse momento não é. Ele acrescenta, além da quantidade de pessoas que acessam ou não, que é aquilo que eu trouxe para vocês, outros fatores. Então, ele agrega a esse argumento o fato de que, para você poder ter acesso e entender o que está ali sendo divulgado através da internet, é preciso haver um aparato cultural e intelectual mínimo. E isso só se consegue através de estudo, através de escola. Então, se você tem uma educação de qualidade, você instrumentaliza as pessoas para que elas tenham condição até de analisar, interpretar e ter senso crítico a respeito daquilo que está disponível na internet. São necessários, então, os instrumentos do conhecimento para uma boa pesquisa da internet.
reforça lá o Carl Ginsburg. É necessário pensar de maneira crítica e de saber reter as informações presentes na internet. Para a gente poder chegar a esse patamar, é necessário lá, além dos livros, os próprios professores. Ele fala de professores de carne e osso, né? Isto é, pessoas que possam ali auxiliar, não só trazendo esse conhecimento, mas servindo de mediador para que vocês tenham acesso aí a essa instrumentalização para desenvolverem esse senso crítico. É necessário lembrarmos também que com a expansão da internet, nós vimos isso aí muito mais assim, de maneira bem forte nas últimas eleições de 2018, a disseminação de fake news. E aí a gente fala assim, mas então vamos limitar a internet? Não, não é isso. Nós precisamos aprender a lidar com esse instrumento, porque ele é bastante importante. E fake news não surge com a internet. As fake news, elas têm um aspecto que é cultural. Muito antes de haver internet, já existiam boatos falsos que eram espalhados. A internet potencializou esse tipo de coisa. Por quê? Porque antes, se eu falasse a respeito de alguém, por exemplo, da minha rua, ficava restrito, quando muito, aqui, a minha comunidade. Hoje, quando isso é colocado numa rede social, o alcance é muito maior. Então, acaba sendo um boato muito mais abrangente. Então, acompanhando o que eu coloquei aí para vocês, a desinformação não é algo que dependa apenas da internet e também não surgiu com ela, tá? Essa disseminação de informações falsas ou imprecisas é um fenômeno, acima de tudo, social e relacionado à comunicação em várias esferas. Então, a internet potencializa isso, porque permite com que mais pessoas tenham acesso a essa desinformação, a uma informação falsa. Como que funciona as fake news? Não é só você criar uma notícia falsa, é você pegar uma notícia verdadeira e você distorcê-la, deixando parte daquelas informações como falsas. Então, isso aconteceu muito em relação à Covid, quando se falou de tratamento precoce, quando se falou aí contra as vacinas, e isso hoje tem um agravante, porque numa situação de pandemia, isso pode representar a diferença entre a vida e a morte de algumas pessoas. Então, o que a gente deve fazer? Chegou alguma coisa lá pela rede social, seja o grupo da família, seja o próprio Facebook, enfim. Pesquisarmos, utilizarmos a própria internet para pesquisar se aquela notícia é inteiramente verdadeira. Aquilo que o Carl Ginsburg fala, ler devagar, ler com calma. Então, ler com atenção, procurar entender, pesquisar, verificar antes de compartilhar. Por quê? Porque nós temos o mundo na mão quando estamos com um celular conectado à internet. Então, nós não temos desculpas para alegar que nós não tínhamos acesso à informação verdadeira, né? Então, nós compartilhamos a informação falsa muitas vezes por preguiça ou porque a gente confia na pessoa que mandou, e a gente não pode agir dessa maneira, é uma irresponsabilidade. Tá? Nós necessitamos aí dessa instrumentalização. Nós necessitamos expandir os nossos conhecimentos, expandirmos os nossos vocabulários, para que a gente tenha condição de entender o que é divulgado, pesquisar a fundo, questionar, desenvolver esse senso crítico. Se nós pararmos para analisar, na própria apostila de vocês tem lá na atividade seguinte uma análise de mapas e fala da cartografia. Nós utilizamos muito hoje o celular com o sistema de posicionamento global, o GPS, né? E aí nós utilizamos lá o Waze, o Google Maps, enfim, e a gente consegue chegar a qualquer lugar. Mas, num período aí anterior, os mapas eram as únicas formas de você chegar a algum lugar. Se vocês pegarem lá o mapa grego que tem na apostila,
ele mostra lá que eles já tinham uma noção da Terra redonda, da esfericidade do planeta, de mais ou menos a disposição de alguns continentes. E quando a gente pega o mapa da fase seguinte, que é da Idade Média, a gente já não tem mais essa noção. A gente tem a divisão lá rígida, estreita, entre 3 continentes apenas. A noção de que a Terra era chata e quadrada. Enfim, houve um retrocesso devido à desinformação. Naquela época, isso ainda era justificável, já que o monopólio de todo o conhecimento estava nas mãos principalmente da Igreja Católica durante a Idade Média. Hoje, nós não temos essas desculpas. Quando hoje nós nos dispomos a acreditar que vacina mata, quando nós nos dispomos a acreditar que a Terra não é esférica, que ela é redonda, que a gente pode cair num abismo lá do fim do mundo e outros absurdos que se falam, hoje nós não temos nenhuma desculpa que justifique isso. Nós temos que impedir esses retrocessos, porque nós temos a informação na palma da mão. A gente acessa lá a internet e tem como buscar. E se alguém que perto de nós não tem esse acesso e vier nos falar, nós temos como explicar, não, não é assim, e explicar qual é a base da nossa convicção. Então, impedir esse retrocesso está em nossas mãos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, vocês sabem como me contactar e espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.